eu estou fazendo um trabalho prático de engenharia de segurança. O objetivo desse trabalho é explorar um exploit, que é um pequeno software ou uma sequência de dados que tira vantagem de um bug. No caso aqui, a gente vai estar fazendo um ataque a partir de uma máquina virtual para outra máquina virtual. Então a gente vai usar uma máquina Kali Linux para explorar uma vulnerabilidade numa máquina com o sistema operacional Metasploitable 2. E aí já é sabido que esse sistema operacional ele tem uma vulnerabilidade na porta 21, que é a porta FTP. E aí a gente vai explorar essa vulnerabilidade para ganhar acesso a um terminal em outra máquina com um privilégio de administrador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é inicializar duas máquinas virtuais. Então, eu vou inicializar uma Kali Linux aqui. Ele vai começar a ligar a VM e eu já vou abrir a Metasploitable também. Beleza, então abriram as duas máquinas aqui. Para logar na Kali Linux é Kali, o usuário e a senha. Então pode fazer o login. E aqui na Metasploitable é MSF não, não é console, MSF admin e MSF admin. E aí a gente está na máquina também. No caso, caso você fosse fazer um ataque, você não teria essas informações, né? Mas pro exemplo aqui, então, por exemplo, aqui eu vou dar um if config e ele vai me listar qual é o IP dessa máquina aqui. Então a gente pode ver aqui no, eu não consigo apontar, mas mais ou menos nessa linha aqui tem o iNet address, que é o IP dessa máquina, da interface de rede dela. Então 192.168.15.189, e é a partir desse IP que a gente vai realizar o ataque a partir da Kali Linux. Então aqui na Kali Linux eu posso abrir um terminal, vou abrir ele em tela cheia aqui. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Metasploitable, que é o framework que a gente vai fazer para explorar essa vulnerabilidade. Para isso eu vou digitar aqui MSF console. Aqui na máquina Metasploitable a gente pode usar o comando nmap, passando para ele a porta 21 e o IP da máquina, no caso que a gente viu. Então 192.168.15.189. E ele vai mostrar pra gente aqui a vulnerabilidade que a gente está tentando explorar. Então, a porta 21, que é a porta TCP, está aberta. Aqui a máquina Kali Linux já carregou o, o Metasploitable. Então a gente pode, a partir disso, iniciar o ataque. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir qual exploit que a gente vai explorar. Então use exploit barra Unix barra FTP barra VSFTPD 234 backdoor. Quando eu der Enter, ele fala que não tem um payload configurado ainda, então ele vai definir um payload padrão, que é CMD Unix Interact. Basicamente o que isso faz é me dar acesso a um terminal Unix interativo. Então, aqui dentro do exploit já eu posso definir o host da máquina que vai ser atacada. Então, vamos lá de novo no 192.168.15.189. Eu posso também definir em qual porta o ataque vai ser, dando um set rport 21, mas nem é necessário, porque isso já viria por padrão. E aí você pode executar um show options e ele te mostra algumas configurações que você fez. Por exemplo, que é, o host target é o que a gente configurou lá e qual porta que vai ser atacada. Aí, a partir disso, ao rodar exploit, ele já vai tentar fazer o acesso a essa máquina aqui. Ele encontra o shell e rapidamente ele já me deve dar acesso à máquina. Então, só para a gente ver que de fato ele
acessou, se eu der na máquina alvo aqui, se eu pegar as informações do sistema operacional dela aqui, por exemplo, é um Ubuntu da versão 8.4. E aí nesse terminal da Kali Linux, se eu também executar o mesmo comando, ele traz as informações dessa máquina, da máquina alvo. E aí aqui eu já tenho acesso completo a qualquer coisa da máquina da esquerda. Se eu der um Who am I, por exemplo, escrevi errado, Who am I? Dá pra ver que a gente tem acesso de nível root, então a gente pode basicamente fazer qualquer coisa. E daqui eu também tenho acesso à internet, então eu poderia, por exemplo, baixar um keylogger, baixar um screenlogger, né? Ou só vasculhar os diretórios mesmo. Então eu posso listar todos os diretórios. É, caso tivesse alguma aplicação rodando aqui, eu poderia acessar o barra opt ou barra etc, que normalmente utilizam para colocar as aplicações, né? Eu posso também, por exemplo, acessar o .ssh aqui. E aqui eu poderia pegar, por exemplo, chaves.pen, que ele usa para fazer conexão SSH em servidores, por exemplo. E poderia até ali pelo diretório de hosts conhecidos verificar quais são o IP das máquinas que são acessadas através desse computador. Enfim, como eu consegui acesso de nível de administrador, basicamente qualquer coisa pode ser feita a partir daqui. E é isso.